Olá! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e hoje nós vamos conversar com a Ana e vamos falar de um tema tão importante na atualidade que é a saúde mental no trabalho. E Ana, para a gente começar essa conversa, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória até aqui, da área de recursos humanos à psicologia clínica. Carol, obrigada pela pergunta, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, eu comecei a minha trajetória em recursos humanos muito nova. Eu comecei com 16 anos, onde eu estava no colegial técnico e identificava ali uma maior facilidade com a área de RH. Gostava muito da área de desenvolvimento de pessoas e antes mesmo até de escolher a faculdade, eu já tinha escolhido RH, porque praticava o desenvolvimento das pessoas, tinha ali aquele contato humano que eu achava sensacional. E detalhe, esse colegial técnico era na área de administração, então eu tinha ali inúmeras áreas que eu poderia escolher, mas acabei escolhendo RH. Entrei na psicologia por conta do recursos humanos e desde então, há 20 anos, eu trabalhei com recursos humanos. Mais recentemente, eu comecei a perceber que a trajetória dentro das organizações, ela tinha o desenvolvimento humano, mas até um determinado limite. E percebi que o desenvolvimento maior, tanto relacionado às nossas crenças, quanto aos impactos do ser humano em si, né? Porque ali não é um líder que está na sua frente, é um outro ser humano que está na sua frente. Ali não é um subordinado, é um outro ser humano. Quando eu comecei a perceber esses impactos mais profundos das relações de trabalho e dos profissionais, comecei a sentir falta de desenvolver pessoas de forma mais profunda, de forma mais intensa. Foi aí que eu identifiquei a possibilidade que nunca havia sido pensada anteriormente de atuar na área clínica. E a partir daí eu comecei a usar um pouco dessa minha experiência com recursos humanos, das relações humanas dentro das organizações na área clínica, e atualmente eu estou 100% na área clínica. Foi aí uma migração, mas eu tenho uma experiência bastante híbrida entre um e o outro, mas nesse momento eu me realizo dentro da área clínica porque eu percebo o desenvolvimento das pessoas nesse sentido. Interessante, né, você falar, igual você falou, nunca tinha pensado, né? E agora você está na clínica, né? Tá atuando dessa forma. E você trabalhou tanto tempo com treinamento, dentro de empresas, né? O que você acha que você conseguiu trazer dos aprendizados que você teve, né, nas empresas para a área clínica hoje? O que você acha que você consegue realmente utilizar ali? Eu consigo perceber quais impactos reais das pressões que são feitas nas organizações. Eu consigo perceber mais detalhadamente a cobrança por metas, a cobrança de ser perfeito, de ser perfeita, aquelas crenças que acabam acompanhando os profissionais dentro das empresas, inclusive dilemas de carreira, dilemas entre será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu estou conseguindo equilibrar a minha vida, tanto no trabalho quanto em casa? Eu consigo entender, uma vez que eu já estive nesse ambiente e muitas vezes eu já me fiz essas perguntas também. Então, eu acredito que esse olhar traz um pouco mais de empatia e de acolhimento agora no contexto clínico, na minha atuação clínica. Ana, atualmente vem se falando muito do contexto de saúde mental no trabalho, né? Na sua opinião, o que mudou no olhar das empresas sobre esse tema? Olha, Meire, antes, a gente falou um pouco aqui já, né, nas outras falas de vocês, antes existia um certo preconceito. A saúde mental, o fato da pessoa trabalhar a sua saúde mental, ela era vista como fragilizada, como adoecida, como uma pessoa, entre aspas, né, louca, que precisava ali ter um determinado acompanhamento de saúde mental e que, enfim, às vezes poderia ser até menos produtiva.
Hoje eu venho percebendo que dentro do ambiente das organizações, as empresas estão começando a entender que a pessoa que se preocupa com a sua saúde mental, que se preocupa com a sua qualidade de vida, com o seu equilíbrio emocional, ela acaba trabalhando mais e melhor. Ela acaba conseguindo não só dedicar o tempo à empresa, mas ela consegue dedicar o tempo à sua saúde, e quando ela está na empresa, ela está ali doando os 90%, 100% que ela precisa doar naquele momento. Então, as empresas elas começaram a ter uma abertura maior à saúde mental por conta disso, por conta de perceber que atuar dentro da saúde mental, de cuidados com o colaborador, também é um tema estratégico, porque a gente consegue uma maior produtividade, a gente consegue mais efetividade com aqueles colaboradores que estão saudáveis. Então, vem diminuindo esse preconceito. Que bom. Ana, como que a cultura organizacional pode impactar na saúde mental? A cultura organizacional ela pode ser respaldada por diversos aspectos. Ela pode ser aquela cultura, e aí existem empresas que a gente conhece muito famosas no mercado, que você vai entrar aqui, você vai ganhar dinheiro e você vai ser sugado até a sua última gota de sangue. E a pessoa já tem essa ideia diante de algumas determinadas culturas. Sim, a pessoa já sabe. Empresas assim têm um turnover muito mais alto, influencia na irritabilidade, no adoecimento, influencia ali em questões de problemáticas dentro do ambiente familiar, enfim, separações, etc. Isso faz parte da cultura. Mas algumas empresas tratam os colaboradores como se fossem uma família e quando você percebe, não é bem a família, né? Não é bem o que é vendido, né? É uma narrativa, é algo velado, esse ambiente mais tóxico. Então, o segredo é observar quais são os espaços da cultura que podem ser manejados, entender como conversar sem julgamentos, entender ali dentro da cultura organizacional quais são os pontos que podem favorecer a saúde dos colaboradores. Uma vez conseguindo favorecer a saúde dos colaboradores, com certeza a cultura ela vai sendo uma cultura mais saudável e muitas empresas vendem essa cultura mais saudável, e aí eu vou usar o exemplo da Natura, de grandes organizações que vendem sustentabilidade, saúde mental, enfim, para que as pessoas também sejam atraídas. Hoje, se é divulgada uma vaga na Natura, com certeza as vagas elas são muito mais concorridas do que as empresas, e aí eu não vou citar nomes, eu vou ser delicada nesse sentido, do que as empresas que já é conhecido dentro do mercado por arrancar o ambiente mais tóxico, mais desafiador nesse sentido. O que você acha que os líderes gestores podem identificar que alguém da equipe está precisando de ajuda, né? O líder, ele tá ali para cobrar metas, resultados, enfim, mas ele também tá ali para cuidar da equipe. Então, é papel do líder cuidar dos colaboradores. Ele identifica que o colaborador tá precisando de ajuda através de sinais sutis. Por exemplo, uma pessoa que chega todo dia no trabalho, dá um bom dia para as pessoas, é uma pessoa receptiva, é uma pessoa que está ali realizando o seu trabalho de forma eficaz, de repente muda. Começa a se sentir mais desanimado, até o seu bom dia já é um pouco mais desanimado, ou então a pessoa começa a se retrair, ela participava sempre dos almoços de trabalho e de repente ela começou a se isolar. São alguns sinais sutis que os líderes podem perceber. E aí, algumas conversas genuínas com perguntas do tipo: oi, tá tudo bem? Oi, algo mudou em você? Eu venho percebendo como que eu posso agir, como que eu posso te ajudar nesse sentido. É papel do líder também identificar isso e ajudar esses colaboradores. Esse cuidado, né? Esse olhar para a equipe em um todo, e muitas vezes não acontece, né? Exato, porque também
o líder está numa posição sobrecarregado, pensando em metas, preocupado com algum problema da família, enfim, também não é só culpa e responsabilidade do líder, né? Escalando, né, Ana? Não vamos responsabilizá-los, mas ele é um papel dele também olhar e ter esse cuidado com os colaboradores, porque assim ele vai ter profissionais mais engajados, mais motivados e mais produtivos. Ana, até pegando o gancho disso que vocês estavam falando anteriormente, fiquei pensando um pouco a importância desse olhar subjetivo, né? Porque muitas vezes o colaborador, ele também tem um problema pessoal. Já ocorreu, né, de pessoas que eu atendia, teve pessoas da equipe que teve uma perda, um falecimento. Então, Sim. claro que aquela pessoa vai ter um impacto emocional que vai, assim, refletir no trabalho também. E esse líder tem que ter essa sensibilidade de reorganizar, de repente, as demandas de trabalho para esse colaborador de uma forma mais humanizada, né? Sim, muito importante que o líder ele faça essa reorganização e entenda que ele tome ações, né, Meire, ações práticas, uma vez que ele percebe que o colaborador é um bom colaborador, mas que está passando ali por determinados momentos mais difíceis na sua vida, é importante que o líder defina algumas pausas, incentive talvez esse colaborador a tirar férias para poder ter um pouco mais de tempo para ele, que ele possa promover conversas mais abertas, conversas sem julgamento. É tão difícil, gente, dentro de uma organização ter uma conversa sem julgamento, uma vez que a pessoa ela entra na conversa já imaginando o que está por trás daquela conversa. Então, conversas abertas, sem julgamento, oferecer apoio psicológico não é da competência do líder, mas ele pode, a empresa como um todo, pode trazer aí ações ou indicação de serviços, de profissionais que estejam conectados em uma rede ali de apoio para os seus colaboradores. E essas ações são fundamentais para as organizações.